Enfim, eu tava falando basicamente que eu vou seguir o seguinte plano, né? Eu vou falar sobre o tema do momento, entende? Pelo menos é o que eu vejo que não tá sendo falado, mas é uma coisa importantíssima que precisa ser dita, que é sobre o Irã, entende? Pouca gente tá falando, mas tá acontecendo protestos muito grandes no Irã e saíram notícias de que aparentemente uma das cidades do Irã foram tomadas, entende, pelos protestantes. Primeiro a gente precisa falar o que é o Irã de hoje. O Irã de hoje, cara, ele é basicamente um produto de uma coisa que foi chamada de Revolução Iraniana. O que aconteceu foi que o Irã tinha um regime de chás, ele era uma monarquia. Entende? Uma monarquia que fazia muita referência, inclusive, à Pérsia. Uma coisa que tá na história do Irã, entende? Ligada com esse país. O que ocorre foi que, mais ou menos pela década de 60, 70, começaram várias pessoas e vários segmentos da sociedade a se revoltarem com o Shah, a se revoltarem com o monarca do Irã, porque acreditava-se que aquele monarca era muito corrupto. E de fato, cara, quando você observava o padrão de vida do monarca iraniano, quando você observava o poder de, entende, aquisitivo da família real iraniana, você conseguia rastrear basicamente um dinheiro que aquela família não deveria ter. Ou pelo menos uma fortuna alta demais para uma família real, que não era tão importante assim no tabuleiro geopolítico ter. Entende? Então o que ocorre foi que uma insatisfação política e uma insatisfação social levou a manifestações que acabaram ocasionando praticamente a queda desse regime. Entende? Por quê? O que ocorreu foi que os jovens, entende? Os universitários e vários segmentos tradicionais da sociedade começaram a se mobilizar e se unir em torno de pautas mais conservadoras, em torno de pautas mais tradicionais. E como a gente está falando de tradicionalismo e conservadorismo no Irã, a gente tem que falar que esse conservadorismo e tradicionalismo não remetia a uma cosmovisão cristã, remetia a uma cosmovisão islâmica. Basicamente, o que aconteceu foi que a corrupção daquela monarquia iraniana na década de 50, 60 ocasionou o fenômeno que a gente conhece como Revolução Iraniana hoje. O fenômeno em que os jovens se uniram com os mais velhos, se uniram com outros segmentos revoltosos da sociedade e acabaram dando um golpe de Estado, colocando um regime fundamentalista no poder no Irã, entende? Um regime de ayatollahs, entende? Liderado inicialmente pelo Ayatollah Khomeini, mas depois sucedido por vários ayatollahs, que são figuras e sacerdotes muito importantes na hierarquia do Islã. E por que é muito necessário a gente falar isso? É muito necessário porque a gente tem que fazer um contraponto entre o que é o Islã de hoje, o que é o Islã não, o que é o Irã de hoje e o que era o Irã do passado. O Irã do passado, o Irã da monarquia dos Shahs, era um Irã que tinha muita proximidade com o Ocidente. Era um Irã ocidentalizado, era um país ocidentalizado ali no meio do Oriente Médio. Era um país, entendido do Oriente Médio, que tinha vários aspectos culturais que são de países ocidentais. É um país do Oriente Médio que estava ficando cada vez mais parecido com um país da Europa e mais parecido com os Estados Unidos do que certos países da própria Europa. Então o que ocorre foi que com essa revolução iraniana, que buscou virar de cabeça para baixo o país, entende, para tentar, sei lá, fazer com que mudasse, entende, a percepção da população acerca do Estado, o que ocorreu foi uma rejeição de valores ocidentais que estavam ali no Irã. Então o Irã virou basicamente o oposto do Ocidente. Se no Ocidente tem liberdade, entende, o Irã busca restringir ela. Se no Ocidente tem democracia, o Irã visa restringir isso. E se no Ocidente existe, por exemplo, um respeito a oposições, entende? Um respeito a opiniões contrárias, o Irã buscou acabar com esse direito. O que temos hoje no Irã é um regime, entende, que veio da Revolução Iraniana, que inicialmente foi apoiado pelo povo, mas que hoje é rejeitado por ele. Basicamente, o povo cansou. Esse regime dos ayatollahs, esse regime fundamentalista, não conseguiu trazer o desenvolvimento econômico prometido para aquela população, não conseguiu fazer com que o Irã crescesse de fato como país, e o que aquele regime fez foi basicamente oprimir ainda mais o povo, só que dessa vez sob uma égide religiosa, sob uma égide fundamentalista, uma égide religiosa, entende? Uma égide extremista, basicamente. Então o que ocorre, cara, foi que nos últimos anos, nas últimas décadas, começaram a surgir protestos no Irã. Protestos que visam não necessariamente a volta daquela monarquia ocidentalizada e corrupta que a gente tinha no passado, mas um Irã mais democrático. Um que, querendo ou não, um Irã mais ocidentalizado. Um Irã que dê mais liberdade de expressão para os seus cidadãos, né, no caso. Um Irã que dê mais liberdade religiosa para as pessoas, já que existem pessoas que são cristãs lá naquele país, e também um Irã que traga desenvolvimento econômico, algo que esse regime dos ayatollahs não conseguiu trazer. E é nessa esteira que chegam as revoltas de hoje. Entende? Basicamente, essas revoltas, muitas pessoas, inclusive o Chivo comentou no chat, eu vou comentar sobre isso, muitas pessoas dizem que são revoluções coloridas, coisas que aconteceram pra caramba ali no Oriente Médio. Basicamente, países do Ocidente, como os Estados Unidos e da Europa, financiam pessoas revoltosas para derrubar regimes que são opositores a ele. Entende? Só que a gente também não pode desconsiderar o seguinte, gente. Apesar de ser uma revolta fomentada por países ocidentais, ela é uma revolta. Ela tem raízes, entende? Ela é uma coisa que surge de algo que de fato existe naquela sociedade. Então, basicamente, falando sobre os protestos de hoje, cara, os protestos de hoje são coisas que já estão acontecendo há muito tempo. Não é algo muito diferente. Várias vezes a população iraniana já se revoltou contra o regime e várias vezes o regime conseguiu superar esses protestos, basicamente reprimindo, entende, os manifestantes e fazendo com que eles recuassem.
A única diferença é a seguinte, gente. Essas revoltas, pelo visto, estão tendo o apoio do setor mais engajado da população. O setor que ajudou a criar o regime iraniano de hoje, os regimes dos ayatolás, está hoje contra esse regime. Que setor é esse? Justamente o setor que a gente vai falar depois, a geração Z. Os mais jovens estão todos contrários, basicamente, a esse regime. E o que a gente está vendo hoje no Irã são protestos liderados por universitários. Os universitários que antes derrubaram os monarcas, agora tentam derrubar o regime fundamentalista religioso que está estabelecido lá. E é muito importante a gente colocar os olhos nessa questão, porque agora eu vou compartilhar minha tela com vocês para poder mostrar a notícia. Tivemos uma cidade tomada no Irã, gente. Isso é uma coisa, pelo menos é o que está sendo noticiado até o presente momento. Isso é uma coisa muito importante de se destacar aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Entende? Essa página aqui, que é uma página mais ligada à direita, só que ela faz notícias também, ela acabou de noticiar que aparentemente o regime, entende, iraniano, acabou de perder o controle da própria cidade, entende? Da primeira cidade, que é a cidade de Abdanã, entende? Aparentemente, o que está acontecendo aqui é o seguinte, não é bem como se eles tivessem perdido completamente o controle, mas a gente diz que perdeu o controle na geopolítica quando basicamente as forças policiais param de obedecer o governante estabelecido pelo Estado Central e passam a ficar inertes vendo o que as revoltas vão trazer. Então o que está acontecendo, cara, é que tem protestos cada vez maiores no Irã, e eu não vou afirmar aqui nem ferrando que esse regime vai cair, porque muitas vezes eles já resistiram a revoluções coloridas e a revoluções que foram financiadas, entende, ou auxiliadas por entidades estrangeiras, então não é como se fosse um osso fácil de roer, é um osso duro de roer. Só que é muito importante destacar como que essa revolução iraniana que aconteceu no passado está sofrendo talvez o seu momento de maior risco. O momento em que a população está se revoltando, o momento em que a população tem o apoio dos mais jovens, que é o grupo da sociedade mais engajado nesse tipo de revolta, e especialmente, isso daqui que é importante destacar, um momento em que o regime está começando a perder até o controle de cidades, cara. Daí é muito importante. O Silvio, ele comentou no chat, né, que esses protestos no Irã são completamente orquestrados pelo Mossad. Eles mesmos admitem. Cara, a gente não pode ser inocente, tá? É óbvio que existe influência estrangeira, especialmente influência do Mossad. Entende? Essa influência, ela se dá muito por conta de incentivos, que eu vou tratar mais um pouquinho. Só que também a gente não tem que entender como se fosse uma coisa completamente artificial. É uma coisa que dá muito pano pra manga e que dá pra gente falar muito sobre ainda. Tratando agora do que você falou, você disse, né, pra mim vai dar feijoada. Cara, a gente realmente não pode descartar essa probabilidade. Mas enfim. O que você falou sobre feijoada, cara, definitivamente não pode ser descartado. Não pode ser descartado mesmo. Por quê? Várias outras vezes, cara, já ocorreram revoluções coloridas lá no Irã. Revolução colorida é o termo que a gente dá para revoluções que são inicialmente vindas do povo, mas que recebem financiamento estrangeiro. Ou seja, revoluções que têm uma tendência muito forte, entende, de dar certo. Cara, o Irã já resistiu a muitos desses protestos, por quê? Porque ele tem basicamente uma política de repressão total. Quando começa uma faísca, eles já vão lá, aí apagam ela com toda a força do Estado. Então é muito difícil da gente definir que, sei lá, esses protestos necessariamente vão ter sucesso e esses protestos necessariamente vão dar certo. O que eu tô querendo trazer aqui, cara, é que a gente tem que botar os olhos nisso. Existe o tema Venezuela, que é importante, beleza, mas existe esse tema Irã que provavelmente vai dar pano pra manga e vai ser muito comentado nos próximos dias, porque os protestos estão ganhando força, cara. Os protestos realmente estão ganhando força. Então, se eu fosse falar em questão de probabilidade, a maior probabilidade ainda é de dar feijoada, entende? A maior probabilidade ainda é de dar errado, a maior probabilidade ainda é do Estado iraniano cair, mas a gente não pode descartar também a probabilidade de dar certo, porque a gente tá vendo um momento que os Estados Unidos estão indo pra cima com tudo de seus opositores, um momento em que os Estados Unidos estão ameaçando, inclusive, a Colômbia, que, cara, a Colômbia é um país que, tipo, ele não vai poder usar a mesma desculpa que ele usou com a Venezuela, porque apesar de ter tráfico de drogas lá, a Colômbia não é um estado, tipo, completamente aparelhado por pessoas que têm ligações com narcotráfico. Entende? Então, tipo, esse é um argumento que não cola também. O que mostra que os Estados Unidos estão indo pra cima com tudo. O Trump, inclusive, ameaçou a Groenlândia. Isso da Groenlândia eu acho que era boca pra fora, tá? Mas ele ameaçou, entende? De fato. Então a gente não pode desconsiderar todo o contexto geopolítico de hoje. É um contexto em que os Estados Unidos estão indo pra cima com todos os seus adversários. É um contexto político em que os Estados Unidos não vai querer deixar o Irã passar batido, provavelmente. Só que, cara, a gente não pode desconsiderar que esses protestos estão ganhando força. Os protestos já tomaram uma cidade, entendeu? Eles podem acabar? Podem, mas a gente tem que colocar os olhos nele. E é isso que é isso que eu venho aqui, né, propor pra vocês. Tipo, muito tá vendo que está por trás disso. Israel. Eles odeiam Israel, só que existe um outro ponto, né, cara? Pelo menos o iraniano médio, ele, apesar de odiar Israel, odeia também o regime, entende? É uma coisa que a gente tem que considerar. O que eu acho, entende, que a gente tem que ter sempre em mente quando a gente fala de financiamento estrangeiro é o seguinte: existe financiamento estrangeiro? Existe. Existe, a gente não pode negar disso. Existe planos do Mossad para poder usar esses manifestantes para desestabilizar um país que eles querem, ocasionalmente, colocar abaixo do seu? Existe. Esses planos existem todos. Só que a gente não pode desconsiderar também que, apesar de jogar a gasolina no fogo, existia um fogo antes da gasolina ser colocada nele. Então
Então, tipo, a gente não pode desconsiderar que existe uma insatisfação da população com relação a esse regime iraniano. E, cara, essa insatisfação, sendo boa ou ruim, a gente tem que considerar porque ela tem consequências práticas. E as consequências práticas é que o próprio povo acaba desestabilizando o regime, porque, pô, é um momento em que Israel tá indo pra cima da Palestina, é um momento que os Estados Unidos tá indo pra cima dos seus adversários, e a população iraniana tá dando pano pra manga pra esses países conseguirem se aproveitar desses protestos. Então, tipo, a gente sempre tem que considerar, sempre tem que levar em mente isso, apesar de levar em mente também que muitos desses protestos têm financiamento. Mas ter financiamento não significa que são inteiramente financiados. Eu acho que eu enxergo pelo menos dessa forma essa questão. Aí eu acho que os Estados Unidos vai usar isso pra tentar sequestrar o cara lá. Sequestrar eu acho que não, cara. Porque no Irã já existe um histórico de bombardeios muito intensos. Eu acho que é muito capaz dos Estados Unidos simplesmente matar, entende? Lideranças militares iranianos. Eu acho que nem os Estados Unidos, eu acho que propriamente Israel vai fazer isso. Eu acho que é a oportunidade de ouro de Israel usar desses protestos para tentar desestabilizar o regime iraniano. Matando, por exemplo, generais que eles veem como inimigos, políticos que eles veem como adversários e afins. É o que estrategicamente Israel deveria fazer se ele quisesse tomar controle do Irã, né? Tomar controle daquele território e garantir que ele possa fazer aquela anexação aos poucos do território palestino.